Eu trabalhava num fast food 24 horas, em uma cidade do interior de São Paulo. Não vou dizer qual, mas é uma daquelas que a gente jura que nada demais acontece, sabe? Só que acontece, às vezes mais do que deveria. Eu fazia o turno da noite, entrava às 22 ais e saía às 6 ais da manhã. Meu posto era na janelinha do drive-thru, aquela parte onde a galera chega, paga e pega o pedido. Ficar ali era meio monótono, mas eu gostava, porque evitava ficar limpando o banheiro e ouvindo bronca do gerente. Nessa noite específica, era uma terça, madrugada de terça. Chovinha fraca, movimento quase zero. Lembro que eu estava comendo uma batatinha escondido quando o carro parou na janelinha. E, cara, desde o primeiro segundo tinha algo errado ali. Era um carro preto, um sedã velho, meio desbotado. O vidro do motorista desceu devagar, fazendo um rangido estranho. E quem falou foi ele. Um cara de uns 40 e poucos, meio calvo, óculos escuros mesmo de noite, barba por fazer. Ele pediu um combo normal, refrigerante grande, sem gelo, e mais 2 molhos extras. Só que o que me travou foi o banco do carona. Tinha uma menina ali, agachada. Tipo, ela estava no chão do carro, encostada no banco com os braços envolvendo as pernas. Só dava para ver parte da roupa. Um moletom cinza escuro e uma calça jeans rasgada no joelho. Mas o que me deu um nó foi que ela estava de cabeça baixa e tremendo. Não era tipo frio. Era tremor de medo, corpo encolhido como quem quer desaparecer. E ela não olhava para mim, não se mexia, nada. Só ficou ali, como uma sombra. O cara não parecia nervoso, pelo contrário, estava calmo até demais. Sorriu, fez piadinha com o tempo. E a voz dele era mansa, quase gentil. Só que tinha algo no jeito como ele se referia a ela. Ele dizia, ela vai querer um refrigerante também. Ela prefere sem ketchup. Sempre ele decidindo. Como se ela não existisse de verdade. Eu entreguei o pedido. Ele agradeceu. E aí, na hora que o carro começou a andar, eu vi. Ela deixou cair um papel pequeno, dobrado. Caiu ali no chão, bem onde ficava a muretinha da janela. Não sei se foi de propósito, mas caiu. O carro seguiu. E eu fiquei parado ali, olhando. O papel molhou um pouco com a garoa, mas eu peguei, com a mão meio tremendo já. Abri. Estava escrito só uma coisa, em letra miúda, quase tremida. Me encontra na esquina da padaria velha. Aquilo me gelou por dentro. E eu juro que minha primeira reação foi chamar alguém, mostrar para o gerente, ligar para a polícia, qualquer coisa. Mas eu não fiz. Eu guardei o papel no bolso e continuei o turno. Não sei se foi medo ou aquela sensação ridícula de que talvez eu esteja exagerando. A gente tem muito disso, né? De duvidar da própria percepção. Eu terminei o turno como se nada tivesse acontecido. Mas não esqueci. No dia seguinte, depois de dormir um pouco, eu fui até a tal esquina da padaria velha. Era uma esquina comum, meio deserta, com um ponto de ônibus coberto. Fiquei lá uns 20 minutos, olhando para os lados feito um idiota. Ela não apareceu. Voltei para casa. 2 dias depois, eu estava mexendo no celular antes de dormir quando vi a notícia. Adolescente desaparecida. Última vez vista com moletom cinza e calça jeans rasgada. Nome, Lívia. 16 anos. Meu estômago virou. Porque era ela. Era a menina do carro. Eu não vi o rosto dela naquela noite. Mas era ela. A foto era de uma adolescente com rosto calmo, olhos escuros, cabelo preso num coque bagunçado. Mas o moletom e a calça eram exatamente os mesmos. Eu li a matéria inteira procurando detalhes, mas não tinha nada que ligasse ela a um carro preto, nenhuma pista. E foi aí que a culpa começou. Eu pensei em entregar o bilhete, juro. Mas aí começou o medo. O medo de ter esperado demais, de ninguém acreditar. Ou pior, de acharem que eu estava envolvido. Vai saber, né?
Imagina a polícia achando que eu inventei, ou que deixei passar uma chance de salvar alguém. Então eu engoli. Guardei o bilhete dentro de um livro que eu nem lembro mais qual era, e toquei a vida. Mas a vida não tocou comigo. Eu comecei a ter pesadelo, com ela, sempre encolhida no chão do carro, sempre com os olhos cobertos. E às vezes, no sonho, ela me olhava e dizia: por que você não foi? Ou pior, por que você não contou? Uma vez, tive um surto no meio do expediente. Comecei a chorar do nada. Falei que estava com dor de estômago e fui embora. Depois disso, pedi para sair do turno da noite. Um ano depois, surgiu outro post nas redes. Uma atualização sobre o caso da Lívia. Diziam que tinham encontrado vestígios de que ela passou por um sítio abandonado a quilômetros de onde eu trabalhava. Mas nada concreto, nenhum sinal real dela. A família dela continuava fazendo campanha. Colavam cartazes, postavam fotos, davam entrevista. E toda vez que eu via a cara da mãe dela, eu sentia como se tivesse assassinado alguém. Porque eu podia ter feito alguma coisa. Podia, mas não fiz. Hoje em dia, eu trabalho num posto de gasolina. E mesmo que o tempo tenha passado, eu ainda vejo aquele carro, às vezes. Na rua, em outro lugar, quando um sedã preto encosta, meu coração dispara. Eu nunca mais vi aquele cara. Nunca soube quem ele era. Nem sei se ele era o culpado mesmo. Vai saber. Vai que era o pai dela. Vai que ela estava fugindo. Ou vai que... nem importa mais. A única coisa que importa é que ela pediu ajuda. E eu calei. Agora que eu tô contando isso, parece pouco. Parece que foi só um bilhete, um detalhe. Mas para mim, foi tudo. Aquela garota confiou em mim. E eu fracassei. Eu sei que talvez esse relato não tenha um final satisfatório. Não tem reviravolta, nem justiça. Só tem um cara quebrado tentando não se afogar em arrependimento. Mas se alguém ouvir isso, alguém que trabalha à noite, que atende gente estranha, que percebe quando tem algo errado e finge que não viu, faz alguma coisa, mostra o papel, chama alguém, liga, grita, porque às vezes um pedido num drive-thru não é só um lanche. Pode ser o último pedido de alguém que está prestes a desaparecer. Eu não estou contando isso para me exibir, nem porque acho que é engraçado ou curioso. Eu só não consigo esquecer. E toda vez que eu escuto aquele barulhinho do interfone do drive-thru, parece que volta tudo. Parece que eu vou ouvir a voz dele de novo. Eu trabalho num drive-thru de uma lanchonete 24 horas, ali na beira da rodovia. Já faz uns 2 anos, mais ou menos. Trabalho noturno. Começo às 10 da noite e vou até às 6 da manhã. Não é o melhor emprego do mundo, mas me ajuda a pagar o aluguel e manter meus estudos, então vai levando. Trabalhar de madrugada tem seu preço. Tem uns clientes esquisitos, uns bêbados, gente brigando no carro. Já vi de tudo. Mas o que eu vivi uns meses atrás me marcou de um jeito diferente. Não foi medo de levar assalto ou ver briga estourar. Foi um medo mais silencioso. Um medo que foi crescendo devagar, entrando pelas frestas, se instalando. Tudo começou quando um senhor começou a aparecer no drive-thru, sempre por volta de 2h45 da manhã, todo dia. Eu lembro do horário porque ele vinha certinho, tipo reloginho. O carro dele era um Gol branco, meio velho, mas bem cuidado. Os faróis vinham sempre baixos e ele era devagar, nunca tinha pressa. Quando chegava no interfone, já vinha com o pedido pronto. 2 sanduíches de frango, 2 refrigerantes de cola, sem gelo, como sempre. A primeira vez que ele disse, como sempre, eu até achei que era só uma expressão. Mas nos dias seguintes ele repetia o mesmo pedido. Sempre igual, sempre naquele horário e sempre do mesmo jeito. A voz dele era tranquila, grave, pausada, educado.
Tão educado que até estranhava, sabe? Porque a maioria dos clientes de madrugada já chega estressado, cansado, querendo ir embora logo. Mas ele não. Falava baixo, parecia estar sempre num clima respeitoso, silencioso. Eu comecei a reparar que quando ele passava para a janela, ele sempre virava a cabeça para o banco do passageiro antes de falar comigo, como se estivesse perguntando alguma coisa. Às vezes ele sorria, às vezes balançava a cabeça devagar, tipo respondendo alguém que tinha falado algo para ele. No início, achei que era só um costume. Vai ver, ele estava falando sozinho. Vai ver, era um jeito de manter a sanidade na madrugada. Sei lá. Mas teve um dia que eu resolvi puxar assunto. Entreguei o pedido e falei: "O senhor vem sempre com companhia a essa hora, né?" Ele virou o rosto devagar, com um sorriso triste. Olhou bem no fundo do meu olho. "Não fala alto, filho. Ela se assusta fácil." Eu gelei, literalmente. Minha mão ficou suada na hora. Ele pegou as sacolinhas com muito cuidado, tipo ajeitando para não derramar nada. E antes de sair, ele falou mais baixinho ainda: "É o lanche preferido dela. Não tem um dia que a gente não venha." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Sabe quando uma coisa não faz sentido, mas você também não quer tirar conclusões? Eu tentei pensar que talvez fosse alguém com ansiedade, alguma condição, mas o banco do passageiro estava sempre vazio. Sempre. Comecei a reparar mais. O cinto daquele lado estava sempre preso. O banco, meio inclinado, como se alguém estivesse mesmo ali, descansando. E o pior, quando ele parava o carro na janela, não era totalmente do lado do motorista. Ele centralizava, como se quisesse que os dois tivessem contato com quem atendia. Eu tentei comentar com meus colegas, mas ninguém queria dar bola. "Deixa o velho, Igor, deve ser viúvo, tá viajando na saudade." Só que eu comecei a me sentir mal. Tipo, eu me sentia participando de uma encenação. Toda vez que ele vinha, eu entregava 2 bebidas, 2 lanches, e ele agradecia pelos 2. Um dia, eu tive um impulso. Quando ele passou o cartão, eu me inclinei um pouco para frente e perguntei, meio que com cuidado: "Posso perguntar o nome dela?" Ele apertou os olhos, tipo tentando entender minha intenção. "Clara. O nome dela é Clara. A mulher mais doce que Deus colocou no mundo." E sorriu. Um sorriso tão solitário, sabe? Um sorriso que parecia não ter fim nem começo. Ele não falou mais nada, só saiu devagarzinho, como sempre. Eu confesso que parei de dormir direito. Fiquei obcecado com aquilo. Comecei a pesquisar notícias, ver se tinha alguma coisa com aquele nome. Não achava nada, nem acidente, nem desaparecimento, nem nada. Parecia que ela nunca existiu. Até que um dia ele parou de vir. Na primeira noite que ele não apareceu, eu achei que ele devia estar doente, ou que tinha viajado. Na segunda, pensei que talvez tivesse acontecido algo. Na terceira, já estava me corroendo por dentro. Era como se algo tivesse quebrado na rotina. Eu fiquei com aquele silêncio no ouvido, como se estivesse esperando ouvir a voz dele no interfone. Mas nada. No quarto dia, eu pedi para o meu gerente checar as câmeras da semana anterior. Eu precisava ver. Precisava entender se eu estava ficando doido. E foi ali que tudo desandou. Na câmera de segurança, a imagem estava toda normal. O carro dele aparecia, o som do pedido estava gravado. Tudo como eu lembrava. Mas quando ele passava pela janela, cara, eu juro por Deus, tinha algo estranho. O banco do passageiro parecia que tinha uma silhueta, não dá para explicar. Tipo, uma leve sombra, sabe? Não era uma pessoa, mas também não era totalmente vazio. Era como se a luz refletisse de um jeito errado, distante. Eu fiquei tão mal com aquilo que cheguei a sonhar com o carro dele. Sonhei que ele parava e me entregava um envelope com uma foto dentro. Eu abria e via ele com uma mulher sorrindo num banco de praça. Mas o rosto dela estava todo embaçado. Uma semana depois, saiu no jornal local.
Encontraram um carro abandonado numa estrada de terra, uns 10 quilômetros daqui. Era o mesmo Gol branco. Dentro, o corpo dele, já sem vida, provavelmente falecido há dias. Mas o pior não foi isso. No banco do passageiro, acharam restos mortais, ossos, vestígios de cabelo, uma aliança feminina. A perícia confirmou. Os ossos eram da esposa dele, morta há mais de 2 anos. E ele mantinha os restos dela ali, dentro do carro, levando ela toda noite, pro lanche das 2h45. Depois disso, a notícia espalhou. O nome dele era Álvaro, e sim, ele tinha sido casado com uma mulher chamada Clara, que morreu de câncer. Só que ele nunca aceitou, nunca conseguiu enterrar de verdade. Chegou a esconder o corpo e fingir que ela ainda estava viva. E agora me diz, o que eu fazia todo dia? Servia 2 lanches para um casal, só que só um estava vivo. Desde então, toda vez que alguém passa pelo drive-thru de madrugada, eu me pego reparando no banco do passageiro. E às vezes, mesmo que o carro vá embora, eu sinto que alguém ainda ficou. Eu nunca mais consegui ouvir a frase, como sempre, sem arrepiar. E sabe o que mais me pega? O cuidado dele. A forma como ele olhava para o nada, mas com um carinho que eu nunca vi ninguém ter. Como se, para ele, ela nunca tivesse ido embora. Sei que parece coisa de filme, mas juro por tudo que foi real. E se alguém que escutar isso algum dia cruzar com um carro branco de madrugada, vindo devagar, repara no banco do lado, só por precaução. Eu tenho 26 anos, tô tentando seguir a vida, estudar, fazer as coisas direito. Mas, desde aquele caso, eu ando vendo o mundo com outros olhos. Às vezes, quando alguém fala sozinho na rua, eu me pergunto com quem será que está falando. Se é só um devaneio, ou se está preso em alguma saudade que a gente não vê. O pessoal costuma achar que terror é só espírito, casa assombrada, coisa que aparece do nada. Mas eu aprendi que o terror verdadeiro é o que fica, o que mora dentro, aquele silêncio que grita quando você deita a cabeça no travesseiro e lembra de um detalhe que ninguém mais viu. E eu nunca vou esquecer a forma como ele pegava os 2 canudos juntos, o jeito que ele agradecia por 2 pedidos, o silêncio respeitoso que ele mantinha até o carro sumir na curva da lanchonete. Como se dissesse, tá tudo bem, Clara, a gente vai fazer igual amanhã. Mas o amanhã não chegou. E agora, quando alguém me pergunta por que eu olho tanto para o banco do passageiro dos carros, eu só sorrio e mudo de assunto. Porque ninguém quer saber que, às vezes, o banco vazio pode esconder uma história que ainda não foi enterrada. Era uma quinta-feira, virando para sexta, e eu lembro bem porque eu estava cansado demais. Tinha trocado de turno com um colega e ia pegar a madrugada inteira. Na real, eu gosto da madrugada. É mais tranquila, você trabalha no seu canto, sem gerente enchendo o saco. Mas também é o horário em que as coisas diferentes acontecem. A noite estava normal até umas 2h30 da manhã. Poucos carros passando. Só o zumbido das fritadeiras e o rádio da cozinha no volume baixo. Eu estava ali na janelinha do drive-thru, meio que no automático, quando apareceu esse carro. Um sedã preto, desses que não chamam atenção, mas também não são carro velho. Vidro filmado, aro esportivo, som bem grave. Daqueles que você sente vibrar no peito antes do carro virar a esquina. Eu já fui adolescente também, já curti carro com som, então nem liguei. Só que assim que ele parou na janelinha, eu senti uma coisa esquisita. Sabe quando o ar muda? Como se ficasse mais pesado, mais denso. Eu não sei explicar, mas eu fiquei tenso do nada. O vidro desceu e o cara no volante sorriu. Um sorriso largo demais para a hora da noite. Devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelo bem raspado, barba por fazer, olhar meio inquieto. Não era assustador, mas também não era um rosto que me deixava confortável.
Ele pediu 2 combos, um lanche duplo, batata grande, refrigerante e um outro mais simples. Tudo normal. Até aí, só mais um cliente. Mas enquanto eu pegava os refrigerantes, eu ouvi um barulho, uma coisa seca, tipo toque, toque, toque. Não era dentro da loja, vinha do carro. Eu parei por um segundo, tentando entender. Aí veio de novo, toque, 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 toque. Só que dessa vez ele parecia um pouco mais forte. Vinha da parte de trás, do porta-malas. Eu pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Poderia ser o som do porta-malas vibrando com o grave, né? Mas não era bem isso. Era um som ritmado, como se alguém batesse de dentro para fora. Eu encostei na janela com os copos na mão e sem querer soltei. E esse barulho aí atrás, mano? O sorriso dele sumiu por meio segundo. Só por meio segundo. Depois ele deu uma risadinha, passou a mão na barba e falou: "Ah, isso aí é o grave do som. Fica batendo tudo quando eu aumento." Ele nem olhou para trás quando respondeu. E isso me incomodou, porque se fosse som mesmo, o cara ia mostrar, ia rir, ia dar volume para provar. Mas ele só respondeu e me encarou. "Vir-me." Aí, o barulho parou. Do nada. Silêncio total. Eu fingi que engolia desculpa. Não queria arrumar confusão. Entreguei os refrigerantes, fechei a janelinha e fui preparar os lanches com a cabeça a 1000. Enquanto isso, o carro ficou ali, parado, com o som ligado, mas baixo. Baixo demais pro tipo de cara que ele parecia ser. E eu comecei a pensar besteira. Será que era uma brincadeira de mau gosto? Será que eu tava viajando? Mas aí veio o pior. Na hora que eu entreguei a sacola com os lanches, bem quando ele pegou e começou a dar ré, se preparando para sair, veio um som abafado, mas que me travou por dentro, como se tivesse sido empurrado pela garganta de alguém que sabia que era a última chance. Foi um grito, vindo de dentro do porta-malas, um grito desesperado, rápido, tipo: "Me ajuda, por favor!" Mas tão abafado que eu quase pensei que tinha imaginado. Só que ele ouviu também, porque o pé dele afundou no acelerador e o carro saiu cantando pneu pela pista. Fez a curva e sumiu na avenida em segundos. Ficou um cheiro de pneu queimado no ar e um silêncio na minha cabeça que eu não consegui preencher. Eu tremia, fechei a janelinha. Fui pro fundo da cozinha e respirei fundo. Eu precisava decidir o que fazer. Demorei uns 2 minutos para ter coragem, mas fui até o telefone da loja e liguei para a polícia. Falei tudo. Descrevi o carro, o modelo, o som, o pedido, o horário exato, até o número da placa. Eu tinha decorado sem querer enquanto anotava o pedido no sistema. Do outro lado da linha, o policial parecia meio cético no começo, mas anotou tudo. Disse que iam investigar. E pediu que eu não comentasse com ninguém por enquanto. Desliguei e voltei para o balcão com o coração disparado. Meus colegas perguntaram por que eu estava branco daquele jeito. Eu só disse que tinha passado mal. Não conseguia falar mais nada. Passei o resto do turno com a cabeça a 1000. Repetia aquele som na minha mente o tempo todo. Aquela batida. Aquele grito abafado. Aquele olhar que ele deu. Como se estivesse testando até onde eu ia perceber. No dia seguinte, a gerência foi avisada. Chamaram as câmeras, gravaram tudo. A polícia foi até lá, pegaram as imagens, pegaram meu depoimento completo. E depois disso, nada. Eu liguei 2 vezes, na esperança de alguma atualização. Na segunda vez, o policial disse que não podia dar detalhes, mas que o carro não tinha sido encontrado ainda. A placa que eu dei era falsa, adesivo. Desde então, ficou por isso mesmo, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Tinha alguém ali dentro. Aquelas batidas não eram do som. Aquele grito não foi coisa da minha cabeça. A forma como ele arrancou depois disso não foi coincidência. Eu perdi noites de sono imaginando quem estava ali dentro. Se era homem, mulher, adolescente. Se estava viva ainda quando passou por mim.
Se eu podia ter feito mais, se eu devia ter agido diferente, mas a verdade é que eu congelei. Eu congelei. Eu me pergunto isso até hoje. E é por isso que eu tô mandando esse relato para vocês. Porque vai que alguém aí do outro lado reconhece esse padrão. Vai que alguém passou por algo parecido. Ou vai que alguém ainda está procurando por alguém desaparecido. Eu não sei o que aconteceu com a pessoa que gritou. E talvez eu nunca saiba. Mas se ela estiver ouvindo isso de algum jeito, eu só queria dizer que eu ouvi. Eu ouvi sim, e eu sinto muito por não ter feito mais. Desculpa. Eu sei que muita gente acha que trabalhar em drive-thru é tranquilo, que a gente só fica ali, entregando o pedido e sorrindo. Mas quem já passou algumas madrugadas em loja de esquina, com porta de vidro e aquele letreiro iluminado chamando atenção, sabe o quanto isso pode virar um pesadelo. Eu trabalho num drive-thru de uma rede famosa de fast food. Fico mais no caixa, às vezes na entrega, mas quase sempre no turno da noite. Não é o meu sonho de vida, claro, mas ajuda a pagar as contas e até um tempo atrás era só isso. Uma rotina. Até começar aquele negócio da vaga. Sabe aquelas vagas laterais que alguns drive-thrus têm? Normalmente é para o cliente que está esperando o pedido demorado ou para o carro de aplicativo que faz entrega. Aqui a gente chama de vaga 4. Ela fica meio afastada das outras na lateral da loja, de frente para uma cerca viva que separa o estacionamento da rua lateral. É uma parte escura, mas ainda dentro do terreno da loja. Por um bom tempo, ninguém usava aquela vaga de madrugada, até que um carro preto começou a aparecer. E foi tão sutil que no começo ninguém reparou. Ele parava lá pelo mesmo horário quase toda noite, tipo umas 23h50. Não fazia pedido, não falava com ninguém, só estacionava. Farol apagado. Ficava um tempo parado e ia embora depois que a gente apagava as luzes internas da loja perto das 2 horas. No início, eu achei que era algum entregador esperando chamada. Ou sei lá, alguém da segurança particular da empresa. Mas aí fui ligando os pontos. O carro era sempre o mesmo. Um sedã preto, muito limpo. Tipo, até estranho de tão limpo. Vidros escuros. Nunca dava para ver direito quem estava dentro. Teve uma vez que eu fui levar o lixo com o Vicente, que trabalha na cozinha, e comentei: "Esse carro tá direto aqui, né?" Ele deu de ombros, como se não tivesse pensado no assunto. "Ah, deve ser segurança, sei lá, patrão deve ter colocado sem avisar." Mas aí eu comecei a reparar mais. E quanto mais eu reparava, mais esquisito aquilo parecia. O cara nunca saía do carro, nunca baixava o vidro, não mexia no celular, e o carro ficava ligado o tempo todo. Sem barulho de música, sem farol aceso. Parecia que ele só estava ali, observando, esperando alguma coisa. Aí um dia, numa dessas madrugadas, eu precisei sair sozinha. Foi uma sexta-feira. Eu tinha pedido carona pro meu irmão, mas ele furou. Então fui de busão e combinei com ele de me buscar depois da Unieno. Só que ele atrasou. E aí, quando deu 1h40, eu decidi ir andando até o ponto mais próximo, que ficava 2 quadras da loja. Saí pelos fundos da loja, porque o portão lateral já estava fechado, e fui pela calçada de trás, passando justamente pela frente da vaga 4. E claro, o carro estava lá. Na hora, me deu aquele arrepio, sabe? Aquela sensação de estar sendo observada, mas sem saber de onde vem. Eu olhei meio rápido para o carro e juro por Deus não vi ninguém, mas senti. Senti como se alguém tivesse me olhando fixamente de dentro do carro. O vidro estava escuro, mas era como se tivesse um par de olhos me acompanhando. Sabe quando você tem certeza que tem alguém ali dentro, mesmo que não veja? Foi isso. Acelerei o passo. Tentei não mostrar medo, mas meu coração estava disparado. Fui até a rua, virei a esquina, olhei para trás. Nada. O carro ainda parado. Respirei aliviada. Só que aí, quando eu já estava chegando no ponto, eu ouvi o motor.
Não sei explicar. Era como se meu corpo tivesse reconhecido o som daquele carro. Baixo, constante. Virei para trás e vi os faróis dele acendendo. E o carro vindo, lentamente. Eu congelei. Fiquei parada ali na calçada. De repente não fazia mais sentido continuar andando, nem voltar. Era como se tudo tivesse em câmera lenta. Ele passou por mim devagar, muito devagar, e continuou. Não abaixou o vidro, não falou nada, só passou. Mas aquilo me destruiu por dentro. Porque eu senti, eu sabia que ele estava me seguindo. Ou testando até onde eu ia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei com a imagem daquele carro na minha cabeça. A forma como ele saía, exatamente quando eu saía. Como se estivesse me esperando. Como se a vaga tivesse virado um ponto de vigilância. Contei no dia seguinte para a supervisora. Ela até foi educada, mas parecia mais preocupada com o funcionamento da loja do que com o que eu falei. Respondeu: pode ser alguém da empresa, segurança disfarçada, às vezes fazem auditoria assim. Mas ninguém confirmou nada. Na semana seguinte, o carro voltou. Quase todo dia, parava no mesmo horário, nunca fazia pedido, nunca saía. Eu e o Vicente começamos a comentar mais. Um dia ele soltou: Rebeca, você reparou que ele só vem quando você está no turno da noite? Na hora eu neguei, mas depois fui pensar. E era verdade. Teve 2 dias que troquei o turno com outra funcionária e o carro não apareceu. No dia seguinte, voltei e ele estava lá de novo. Foi aí que me bateu o desespero de verdade. A sensação de ser vigiada é uma das piores que existem, porque você começa a duvidar da própria sanidade. Começa a achar que talvez esteja exagerando, mas ao mesmo tempo, você sente que tem alguma coisa errada, muito errada. Eu mudei minha rotina. Parei de sair pelos fundos. Comecei a pedir para o Vicente ou outro colega me acompanhar até o portão lateral. E sempre que dava, meu irmão vinha me buscar. Só que um dia ele não pôde vir de novo. E como eu estava me sentindo mais segura com a companhia dos colegas, resolvi sair com o Vicente. Só que justo naquela noite, ele teve que sair mais cedo. Fiquei sozinha, de novo. E o carro apareceu, pontual. Vaga 4. Dessa vez, eu avisei o gerente. Ele saiu comigo até o estacionamento, olhou para o carro e falou: ah, esse aí eu já vi algumas vezes. Acho que é segurança da regional. Mas aí eu perguntei: mas alguém já falou com ele? Silêncio. Não, mas também, se for segurança, não tem por que ele se apresentar. Eu não acreditei e decidi encarar. Esperei o gerente voltar, respirei fundo e fui até a vaga. O carro ainda estava lá, com os vidros fechados. Quando cheguei perto, meu coração quase saiu pela boca. Eu bati levemente no vidro do motorista. Nenhuma reação. Bati de novo. Nada. Foi só quando eu falei: boa noite, o senhor trabalha com a empresa? Que eu vi um leve movimento. O vidro desceu só 2 dedos. E aí eu vi o rosto dele. Um homem. Devia ter uns 40, 45 anos. Olhos muito escuros e um olhar sem expressão. Ele respondeu apenas: não, só estou esperando. E subiu o vidro de novo. Eu gelei. Voltei andando rápido para a loja. Comentei com o gerente e ele só disse: bom, se ele não está fazendo nada de errado, não tem muito o que a gente possa fazer. Naquela noite fui embora tremendo. Dormi com a luz acesa. Comecei a ter medo de sair de casa. Dias depois, uma funcionária nova foi embora sozinha. E no dia seguinte, não apareceu para o trabalho. Ligamos, ninguém atendeu. Falaram que ela foi para casa, mas não entrou. Só no dia seguinte a família conseguiu falar com ela. Ela estava em choque. Ela disse que quando estava indo embora a pé, o mesmo carro seguiu ela por várias quadras, que o motorista desceu do carro em certo momento e ela teve que correr até uma farmácia para pedir ajuda. Foi aí que a loja tomou providência. Pediram as câmeras da área externa, começaram a investigar. E a surpresa foi que o carro não constava em nenhum registro da empresa, nenhum segurança, nenhum contrato, nada.
Alguém estava usando a vaga da loja por semanas e ninguém sabia quem era, nem por quê. A gente nunca mais viu o carro. Depois que a funcionária quase foi abordada, ele sumiu, do nada, como se soubesse que estavam atrás dele, mas a sensação ficou. Até hoje, sempre que passo por um drive-thru e vejo uma vaga vazia na lateral, eu penso duas vezes, porque não tem nada mais assustador do que alguém que observa você de longe, que espera, que aprende sua rotina e que fica ali, no escuro, só aguardando o momento certo. E pior, é quando você percebe que ninguém vai te levar a sério até algo realmente acontecer. Se você já passou por algo parecido, se teve aquela sensação de estar sendo observado, seguido, ou se algo na sua rotina começou a parecer estranho demais para ser coincidência, comenta aqui embaixo. Às vezes, dividir seu relato pode ajudar alguém que está passando pela mesma coisa, ou abrir os olhos de quem ainda nem percebeu o perigo. E se você conhece alguém que trabalha à noite, principalmente sozinho, manda essa história para essa pessoa, porque o mais assustador nem sempre é o que a gente vê. É o que fica ali, no canto, calado, esperando. Esse foi mais um relato enviado por vocês, aqui no Diário de Terror. Se quiser mandar o seu, o link está na descrição. Até o próximo. E cuidado com quem te observa em silêncio. Eu trabalho num drive-thru de uma rede famosa, mas prefiro não falar o nome. Fico no caixa da madrugada. Aquela função que todo mundo evita, mas eu até curto. É mais tranquilo, menos fila, e eu gosto do silêncio da madrugada. Só que depois do que aconteceu, eu nunca mais encarei aquele turno do mesmo jeito. Era uma quinta-feira, início de mês. Movimento fraco. Tava só eu, o Thiago na chapa e a Bruna fechando o caixa de dentro. Tudo normal. A gente estava conversando sobre uma besteira, acho que era sobre filme de terror. Inclusive, ironia, né? Quando eu percebi um cara se aproximando da janela, a pé. E isso já me deu um estalo na hora. Porque assim, a gente sabe que de vez em quando aparece alguém a pé no drive. Normalmente é morador de rua querendo pedir comida, ou alguém que perdeu o carro, sei lá. Mas era raro. E do jeito que ele chegou, foi estranho. Ele não andava normal. Ele vinha meio que tropeçando, com os braços perto do corpo, os olhos arregalados. Sabe quando você vê alguém e já sente que tem algo errado? Ele estava sujo, com a roupa rasgada, a camisa grudando no corpo, como se tivesse molhada de suor. Parecia que tinha andado quilômetros, e o pior, ele olhava para trás o tempo todo, como se tivesse alguém seguindo ele. Aí ele parou na minha janela e falou bem baixinho: "Só um copo d'água, por favor." Eu gelei. Porque ele não pedia com raiva, nem com fome, nem com sede. Ele pedia com medo, medo puro. Só que era um medo controlado, tipo, ele tentava parecer calmo, mas o olho dele entregava tudo. Era como se ele estivesse esperando levar um tiro a qualquer momento. Eu respirei fundo e fui pegar a água. Enquanto enchia o copo, eu dei aquele olhar para o Thiago e ele fez uma cara tipo: "Vê se despacha logo esse cara." Só que quando eu fui entregar o copo, ele segurou meu pulso. Não foi forte. Foi rápido, mas foi firme. E ele sussurrou bem rente à janela: "Tô fugindo. Eles vão me pegar." A mão dele tremia e o olho dele... Cara, eu juro que nunca vi alguém com tanto desespero contido. Aquilo não era teatro, não era alguém tentando chamar atenção. Era alguém que sabia que estava no fim da linha. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. A mão dele soltou e em 2 segundos ele saiu correndo. Sumiu na rua de trás, como um fantasma. E foi só isso. Aquilo durou uns 40 segundos, mas parece que ficou gravado na minha cabeça como se tivesse durado 1 hora. Eu falei para Bruna e para o Thiago na hora:
Os dois me olharam com aquela cara de "Ih, mais um doido". O Tiago ainda soltou um "Deve ter fugido de alguma clínica". E talvez ele tivesse razão, mas sei lá. Tinha algo naquele cara que não batia com isso. Ele não parecia surtado. Ele parecia consciente, só que desesperado. O turno seguiu, mas eu fiquei com aquilo martelando a cabeça. A frase dele: "Eles vão me pegar". Quem são eles? Por quê? Na hora de fechar, por volta das 4 da manhã, eu estava recolhendo o lixo da lixeira externa quando vi uma movimentação na esquina. Viatura da PM, ambulância e o carro do IML. Foi aí que o Tiago veio andando com o celular na mão e me mostrou a foto que tinha acabado de chegar num grupo do bairro. Tava lá, corpo de um homem jogado na calçada de trás, perto do terreno baldio. Com a mesma roupa rasgada e mesmo sujo, era ele. O cara do copo d'água. Eu senti uma vertigem na hora. Sabe quando tudo embaça e você sente a pele formigar? Eu larguei o saco de lixo e fui pro banheiro. Me tranquei. E fiquei lá uns bons minutos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele morreu. Literalmente minutos depois de pedir ajuda para mim. E o pior de tudo, eu não fiz nada. Depois disso, os dias seguintes foram confusos. Saiu uma nota curtinha no site do bairro dizendo que tinham encontrado um corpo e que a identidade ainda não tinha sido confirmada. Disseram que não tinha sinais de violência, mas também não descartavam causas externas. E depois disso, silêncio. Não teve investigação pública, não teve desdobramento, nada. Era como se o cara tivesse simplesmente aparecido e sumido da vida de todo mundo, menos da minha. Porque para mim, ele ainda aparece. Toda vez que eu fecho os olhos, toda vez que eu encosto a cabeça no travesseiro. Às vezes, eu acordo com a sensação do toque dele no meu pulso, leve, mas desesperado. Como se, por um segundo, eu tivesse sido a última chance dele. Eu fico pensando, e se eu tivesse chamado a polícia na hora? E se eu tivesse puxado ele para dentro, sei lá, feito qualquer coisa diferente? Mas não. Eu só congelei. Eu dei um copo d'água e deixei ele correr para a morte. E é por isso que eu tô mandando esse relato. Não é só para contar uma história de terror. É para desabafar, porque eu carrego essa culpa sozinho há meses e talvez, sei lá, talvez alguém ouvindo isso aqui pense 2 vezes antes de ignorar um pedido de socorro, mesmo que pareça coisa de maluco, porque às vezes, cara, não é. Meu nome é Ícaro, tenho 27 anos e na época eu trabalhava no drive-thru de uma hamburgueria conhecida, dessas de fast food mesmo, que tem em todo canto. Não vou dizer o nome porque ainda estou na empresa, mas se você for de São Paulo e já passou pelo drive da unidade da Vila das Rosas, talvez tenha me visto por lá. Isso aconteceu numa terça-feira, era umas 19h e pouquinho, horário de pico. Tava aquele caos. Gente buzinando, fila grande, pedido acumulando, fritadeira apitando sem parar. Mas assim, era o tipo de bagunça que a gente já estava acostumado. Quando você trabalha num lugar desses, já entra no automático, sabe? Eu estava na cabine, com o headset no ouvido, anotando os pedidos. Boa noite, seja bem-vindo, pode fazer seu pedido quando quiser. Repeti isso para mais de 40 carros naquela noite, tudo normal. Até que chegou o carro dela. Era um carro preto, sedã, acho que um Civic. Ele chegou bem certinho no ponto do microfone. E aí a voz dela veio, limpa, nítida. Uma voz firme, educada. Parecia mulher mais velha, talvez uns 40 e poucos. Sabe quando a pessoa fala com uma segurança que parece até atriz de comercial? Foi essa impressão que eu tive. Ela começou o pedido como todo mundo. Boa noite. Eu queria um combo número 5, sem cebola e aí travou. Tipo, parou no E. Só ficou o silêncio. Eu esperei uns 3 segundos. Pensei que ela tivesse esquecido o que ia falar. Acontece, né? Senhora, pode continuar.
sem cebola e nada. Eu já ia repetir quando ouvi um som seco meio abafado, como se alguma coisa tivesse batido. E logo em seguida veio um pi, sabe? Aquele barulhinho contínuo do carro quando alguém larga o rosto no volante e a buzina fica pressionada. Aí eu gelei, porque assim, eu já vi gente se embolar com pedido. Já vi criança gritando, casal discutindo, mas nunca tinha ouvido aquilo. Um silêncio tenso, seguido por aquele som da buzina. E ela não voltava, não dizia nada. A respiração dela tinha sumido. Nem chiado eu ouvia mais. Eu saí da cabine na hora. Corri para dentro da loja e chamei o gerente, o Anderson. Falei meio afobado mesmo. Cara, tem uma mulher que desmaiou no carro, eu acho. Ela parou de falar do nada e a buzina ficou apitando. Ele olhou para mim com aquela cara de novo essas noias, mas mesmo assim veio atrás. Saímos os dois pela lateral da loja, que dava direto para o corredor do drive-thru. Só que o carro não estava mais lá. Juro por Deus, não tinha mais carro nenhum. Aquele Civic preto simplesmente tinha sumido. Eu fiquei parado, olhando para o vazio. Era impossível ela ter saído sem eu ver. A pista do drive é estreita, dá a volta no prédio e não tinha nem como ultrapassar, ainda mais com os carros todos enfileirados. O Anderson ficou me encarando. Você tá tirando com a minha cara? Eu tentei explicar. Contei o que ouvi, falei do pedido, do barulho, da buzina. Ele deu de ombros e disse que às vezes o pessoal erra de pista ou para antes do microfone, que eu devia ter me confundido. E voltou para a cozinha. Mas eu não me confundi. Eu voltei para a cabine e comecei a repassar tudo na minha cabeça. A voz dela, o pedido, o som do impacto. Era real demais para ser invenção. E eu comecei a me perguntar se ela podia ter desmaiado mesmo. E aí acordado rápido, se recuperado e ido embora. Mas teria feito barulho, teria acelerado, teria dado algum sinal. E eu não ouvi nada, nem passo nem freio, nada. O mais estranho, o próximo carro demorou quase 2 minutos para chegar no microfone. Tempo demais. Parecia que algo tinha travado a fila, mas ninguém reclamou de nada. E eu fiquei com essa sensação horrível de ter presenciado alguma coisa, sem conseguir ajudar. Na noite seguinte, eu fui mais cedo para o trabalho. Falei com o segurança se ele tinha visto algo estranho no drive na noite anterior. Ele só riu. Estranho tipo, o quê? Assalto? Não. Uma mulher que desmaiou no carro. Ele disse que não tinha visto nada, que não saiu da guarita e que se tivesse rolado alguma coisa, ele teria notado. Aí me mandou focar no meu trampo e parar de ver coisa onde não tem. Mas eu não estava vendo coisa. Uns dias depois, eu ainda com aquilo na cabeça, resolvi puxar a gravação da câmera de segurança. A da entrada do drive. Eu sabia o horário exato, 19h12. O gerente não queria liberar, mas o outro atendente, que era meu parceiro na cabine, deu um jeito. A gente assistiu juntos. Às 19h10 aparece um carro prata, aí outro. E às 19h12 aparece uma falha. Tipo, um pulo no vídeo. De 19h12 e 34 segundos, pula direto para 19h14 e 06. 2 minutos sumiram. Exatamente o tempo que a mulher ficou parada. O carro preto não aparece na câmera. Nem chegando, nem saindo. Cara, como que pode? A partir daí, minha cabeça não teve mais sossego. Todo dia eu ficava esperando que aquele carro voltasse. Eu comecei a olhar para cada cliente como se fosse ela. Às vezes, achava que reconhecia a voz de novo, me dava até calafrio, mas nunca mais apareceu. E, mano, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Sabe aquele medo de estar ficando louco? Eu chegava em casa e ficava ouvindo as gravações do headset, tentando achar alguma coisa. Só que o sistema da loja apaga as gravações a cada 24 horas. Não tinha mais nada, nenhuma prova. A única coisa que restou foi na minha cabeça. E olha, ela não me deixa em paz. Uma vez eu sonhei com a cena.
igualzinha. A voz dela começava o pedido e na hora de terminar vinha aquele pi infinito. Mas no sonho, quando eu corria até o carro, ela estava me encarando com o rosto virado para o lado, como se já soubesse que eu ia vê-la ali. Depois desse sonho, eu fiquei uns dias mal, dormindo mal, indo trabalhar no automático. E o pior é que ninguém mais lembra disso. Só eu. Como se o negócio tivesse acontecido só para mim. Como se fosse um tipo de teste. Um glitch. Uma falha. Teve uma semana em que eu até pensei em pedir demissão. Achei que minha cabeça estava ficando fraca. Mas aí eu vi um vídeo no YouTube de uma mulher que desmaiou dentro do carro com o filho pequeno atrás e ninguém percebeu. Ficou parada no drive por 3 minutos. O menino gritava, ninguém ouviu. Só notaram quando o carro andou sozinho e bateu. Aí eu pensei, e se foi isso? E se ela realmente desmaiou e depois acordou? Mas por que sumiu tão rápido? E por que a câmera não registrou? Cara, até hoje eu não sei. Eu só sei que eu estava lá. Eu ouvi aquela mulher. Eu ouvi o som do corpo dela caindo no volante. Eu ouvi a buzina presa. E eu sei que em menos de 2 minutos, ela tinha desaparecido. Às vezes, eu conto essa história para alguém e a pessoa ri. Fala que deve ter sido falha no headset, ou que ela ficou irritada com a fila e foi embora. Mas se você tivesse ouvido do jeito que eu ouvi, você ia entender que tinha alguma coisa errada ali. Muito errada. A sensação que ficou foi de impotência, sabe? Tipo, eu vi alguma coisa acontecendo e não pude fazer nada. E o que mais me assusta é o fato de que ninguém mais parece se importar, nem se lembrar. A gente testemunha, mas não entende. E aí a vida só segue. Mas eu não esqueci. E eu precisava contar. Porque vai que mais alguém passou por algo parecido. Vai que essa mulher já apareceu em outro drive, falando o mesmo pedido com a mesma voz firme e travando no meio. E se a gente só teve uma chance de ajudar e perdeu? Essa é minha história. Meu nome é Ícaro. E foi no meio de batata frita e cheddar que minha cabeça nunca mais foi a mesma.